O assunto agora, eleições. Termina hoje o prazo para tirar o título eleitoral, pedir transferência de domicílio, regularizar a situação e é obrigatório. Caso você não faça, você pode perder diversos direitos do dia a dia. Vou falar com a Carol porque ela vai trazer esse passo a passo para você. Carol, é importantíssimo, né? Mesmo que a gente não tenha eleição agora, se o título estiver irregular, não dá nem para prestar concurso, por exemplo, né? Exatamente, viu, Neila? Por isso, quem tem alguma pendência junto ao TRE precisa ficar atento, porque esse prazo termina hoje e para realizar essa alteração, essa mudança ou alguma pendência, é preciso fazer um agendamento. Inclusive, para hoje, são mais de 1.800 pessoas agendadas em todo o DF para resolver essas questões burocráticas. Ainda tem espaço na agenda e a gente fala justamente disso com o porta-voz do TRE-DF, Fernando Veloso. Fernando, obrigada pela participação aqui no DF no Ar. A gente fala da importância de resolver o quanto antes essas questões, né? Questão de atualização cadastral, primeira emissão para quem ainda não tem, até mesmo a mudança do ponto de votação. Então, tudo isso é muito importante para diversas questões, até mesmo, por exemplo, a Neila fala, para prestar concurso público, né? Bom dia. Olá, muito bom dia. Perfeito, é exatamente isso. E a gente chama muita atenção da população do Distrito Federal, porque ela está um pouquinho desligada em relação às eleições, porque nós não temos eleições esse ano no Distrito Federal. Então, a gente lembrando que hoje é o último dia, o cadastro eleitoral fecha em todo o Brasil, e aí quem precisar, como você disse, regularizar sua situação eleitoral, emitir o primeiro título ou fazer qualquer tipo de transferência, tem até hoje para resolver isso. E como que faz? Tem que agendar, mas também dá para vir, chegar aqui e tentar na hora? Primeiramente é bom esclarecer que quase tudo se resolve de forma virtual pelo título NET. Então, essa questão de transferência de domicílio eleitoral ou mesmo regularização com pagamento de multa, você faz pela internet, não precisando comparecer ao cartório. Mas se precisar comparecer, ou se for emissão do primeiro título, porque precisa coletar a biometria, aí sim, faça o seu agendamento, ainda existem vagas, ou em último caso, venha ao cartório e na primeira brecha que tiver, você vai ser atendido. E como é que está a situação dos eleitores aqui no DF? Eles estão pendentes com muitas situações aí com vocês? A gente tem um eleitorado de quase 2.200.000 eleitores, mas temos aí um grupo de cerca de 226 mil pessoas com a situação irregular, isto é, com seu título cancelado. E como muito bem foi lembrado, se você não tiver a sua situação regular ou se você tiver completado 18 anos e não tiver feito o título, você pode ter prejuízos na vida civil, como emissão de alguns documentos, o passaporte, o RG, matrícula em universidade pública, posse em cargo público e até benefícios sociais do governo. E quais são as pendências, então, que vocês estão resolvendo aqui? Atualização cadastral, o que mais? Isso, a atualização para quem está com o seu título cancelado, porque deixou de votar em 3 pleitos seguidos, pessoas que precisam fazer troca de domicílio, isto é, transferir o título para o DF ou mudar o local de votação aqui dentro do DF, e principalmente o pessoal que vai fazer 18 anos, ou mesmo aqueles que a partir dos 15 querem tirar o seu título de eleitor, fazendo o alistamento eleitoral. E quando o título é cancelado, quais são essas situações e o que pode ser feito para resolver? Isso. Em geral, o título é cancelado, na sua grande maioria, porque a pessoa deixou de votar ou de justificar em 3 pleitos seguidos. Isso é, em cada turno de eleição, ele seguidamente deixou de votar. E alguns outros casos especiais, como uma condenação criminal ou servindo a algum tipo de força armada, coisas dessa natureza. Mas, em geral, porque deixou de votar. E para a gente finalizar, o que acontece com quem não regularizar essa situação junto com vocês? Isso, como nós frisamos, a vida civil dessa pessoa pode ser um pouquinho prejudicada, porque documentos que ela vai precisar emitir, ou mesmo situações em matrículas de universidades públicas, posse em cargo público, benefícios sociais do governo, tudo isso exige estar regular com a Justiça Eleitoral. Maravilha, Fernando. Obrigada pela participação aqui no DF no Ar. Então é isso, Neila. Nós estamos aqui em uma dessas unidades, inclusive, para acompanhar o atendimento, que começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Já tem gente agendada para as 8h15 e a gente mostra essa movimentação para vocês também aqui na nossa programação, viu? Obrigada, Carol. Agradeço ao nosso entrevistado. Então vamos reforçar aqui o site, né? É o TRE-df.jus.br.